Continuando na procura da solução da, da equação de onda para o oscilador harmônico simples. Bom, então, tinha parado, né, que se eu somar dois números complexos, né, eu posso obter uma parte real e uma parte imaginária. Então, eu vou escolher substituir C1 por C. Lembra que eu estou falando dessa expressão aqui? Ou daquela anterior, ok? Dessa daqui, certo? São equivalentes, então eu vou substituir C1 por C e C2 por C estrela. Podia ter escrito C1 e C2 aqui também, ok? Daí para achar uma função com parte real para a equação 3 ali, ok? Então uma forma de mostrar isso, né, é a representação polar, né, dos números complexos, né? Se eu tenho dois eixos, né, onde que eu tenho uma parte real e uma parte imaginária, né? Então um vetor, né, mas não é um vetor, digamos assim, né? O módulo dele, né, é raiz de a mais b ao quadrado. O ângulo, né, θ pode ser determinado pela tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? E esta soma, né, de A mais IB pode ser representada pela exponencial de Iθ, ok? Isso é multiplicado pelo R nessa representação, ok? Então eu posso substituir C, que é igual a mais IB por R exponencial de Iθ, e C estrela, que no caso seria o C2, né? A menos IB, que é igual a R exponencial de menos Iθ. No fundo, se eu desfazer essa função de Euler e jogar os valores de R e de θ aqui, eu vou chegar na expressão A mais IB. É isso que eu quis construir, né? Bom, feito isso, então eu vou voltar na expressão x C1 i ômega 0t mais C2 exponencial de menos i ômega 0t. Vou substituir C1 por R exponencial de Iθ. Vou substituir C2 por R exponencial de menos Iθ. Isso vai me levar a uma expressão do tipo R exponencial de i ômega 0t mais θ. E do lado de cá também, R exponencial de menos i ômega 0 mais θ. Ok? Se eu usar as relações de Euler e desmembrar as exponenciais, então eu vou ter R para todo mundo, né? Tem R aqui, então tem R para todo mundo. Eu vou ter cosseno de ômega t mais θ, mais I seno de ômega t mais θ, mais R cosseno de ômega t mais θ, menos, quando tem um menos aqui, aparece um menos no Euler aqui. E seno de ômega t mais θ. Esses dois termos aqui se cancelou, sobrou então R cosseno de ômega t vezes duas vezes ele, ok? E isso eu chamo de A cosseno de ômega t. Bom, né, lembrando que 2R eu chamei de A, ok? Isso, já que o cosseno, né, as funções seno, cosseno exponencial são adimensionais, então esse valor é uma distância, ok? E tem a mesma ordem, tem a mesma unidade de medida do x, ok? Então isso representa a máxima amplitude que o x pode ter, já que o cosseno, né, vai variar de menos 1 a 1. Então quando o cosseno é 1 ou menos 1, a amplitude é máxima, ok? E o ângulo θ, né, é conhecido como o ângulo de fase, ok? Só fazendo uma rápida observação. Veja que eu inicialmente escolhi como tentativa uma função do tipo exponencial de pt. Isso me levou a uma expressão que tinha duas
componentes, né? Trigonométricas somadas e imaginárias. Aí, lembrando dessa propriedade de somar dois números numéricos, a gente conseguiu restringir a nossa solução a essa daqui, x que é igual, né, a cosseno de ômega t mais θ, ou x que é igual a x0, cosseno de alguma coisa. Bom, eu poderia ter sugerido, né, eu até disse, né, eu poderia ter sugerido uma função do tipo seno e cosseno e exponencial, que a derivada segunda retornaria nela mesma. Né? Se eu derivar seno duas vezes, eu vou retornar seno vezes alguma coisa. Se eu derivar cosseno também, duas vezes eu vou retornar ao cosseno. Então, essa daqui também poderia ser uma tentativa inicial e a gente ia ver de cara que ela era a solução. Ok? Mas posso tentar uma expressão um pouquinho mais genérica e depois chegar à conclusão de que eu posso escrever aquela ou essa solução como a solução para x, ok? Bom, dito isso, a gente vamos tentar analisar, né, ou expressar essas duas constantes com as condições iniciais do problema. Então, vamos supor que eu desloquei o objeto e soltei. Na hora que ele passou pela origem, eu conto o tempo a partir dali. Então, em t igual a zero, o móvel estava em x0, né? Em t igual a zero, o móvel está em x0 com velocidade v0. Ou seja, ele não está parado na origem. Se ele tivesse parado na origem, ou parado no ponto x0, ele continuaria ali parado. A condição é, eu desloco o objeto, na hora que eu solto ele vai passar pela origem com uma certa velocidade. A partir dali eu começo a contar o tempo. Então é uma condição não é uma condição do problema que é real, certo? Bom, eu posso, né, expandir o nosso cosseno, né, que é a parte da solução, lembrando dessa expansão, cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B, ok? Então se eu fizer isso eu vou ter A que multiplica todo mundo, cosseno de ômega t mais cosseno de θ menos A seno de ômega t seno de θ. Ok? Veja que o θ, né, permanece constante, ou seja, o ângulo de fase inicial ou o ângulo de fase inicial aparece na solução do problema e, por enquanto, né, esse ângulo é constante. Então eu posso escrever A cosseno de θ como sendo uma constante, B 2 como sendo a outra parte, menos A seno de θ. E aí a nossa expressão fica dessa cara, x que é igual a B1 cosseno de ômega t, mais B2 seno de ômega t. Lembrando que A e B1 e B2 valem isso daqui. Bom, se eu aplicar no tempo t igual a zero, então x de zero vai ser B1 cosseno de zero, já que ômega t está multiplicando zero, então vai ser cosseno de zero, mais B2 seno de zero, ok? Então, feito isso, né, o cosseno assume o valor 1 e o seno é zero, então sobrou que x no tempo t igual a zero, que eu chamei de x0, vai ser igual a B1, e B1 é A cosseno de θ. Então eu encontro que x0 é A cosseno de θ, ok? Bom, essa é uma das soluções que a gente tira do oscilador. A gente vai, né, tirar outras também. Eu ainda posso, né, fazer para a velocidade. Né? Para t igual a zero, a velocidade inicial é v0. Se eu lembrar que v é a derivada de x, né? Então eu tenho x, que é b1 cosseno de ômega t mais b2 seno de ômega t. Eu não estou falando ômega zero para ir mais rápido, ok? Mas é ômega zero. Então, faço a derivada, e a derivada eu vou ter menos b1, vou derivar o cosseno, vai dar seno, mais a derivada do argumento, aparece o ômega zero para fora. Mesma coisa para o lado de cá, b2 ômega zero cosseno de ômega t. Ok? E quando eu aplicar no tempo t igual a zero,
né? Então, de novo, eu vou ficar só com o cosseno de zero, que é 1. Então, V no tempo t igual a zero é igual a V0, que é igual a B quadrado ômega zero. Ok? Então, eu posso escrever V0 como sendo menos ômega zero A seno de θ. Ok? Bom, então, né, para função de onda aqui, porque depende do movimento harmônico, tá chamada, né, de função de onda. Depois a gente vai fazer mais comentários sobre isso. E eu vou ter essa expressão B1 cosseno de ômega t mais B2 seno de ômega t. Nas condições iniciais, ou seja, em t igual a zero, x0 vale a cosseno de ômega t, e o meu V0 vale menos ômega zero a seno de θ. Bom, eu tenho um cosseno aqui e um seno aqui. Veja só, se eu isolar, né, o seno e o cosseno e elevar os dois ao quadrado, a soma de seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa é 1. Então, isso é uma informação importante, né, que a gente vai usar. Então, eu tenho cosseno de θ, x sobre A, e seno de θ menos V0 sobre ômega 0A. E se eu elevar os dois ao quadrado, então eu vou ter, e lembrar dessa relação, eu vou ter 1, que é igual a V0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado, mais x0 ao quadrado dividido por A ao quadrado. Ok? Bom, dessa expressão, a única pessoa que eu não conheço é o A. Então eu vou isolar o A e vou chegar, né, tá claro aqui, não vou ficar comentando. Então meu A vale x0 ao quadrado mais V0 ao quadrado, tudo dentro da raiz. Né? Então essa é a amplitude do movimento, né, a partir dessas condições iniciais. Ok? Se eu quiser, eu também posso lembrar que a tangente é seno sobre cosseno, e eu tinha escrito lá como que escreve, como era seno e como era cosseno. Ok? Então eu também posso dizer que a tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ e chegar à conclusão que é menos V0 sobre ômega 0 x0. Ok? A tangente vale isso. Então, o arco tangente disso daqui me dá o ângulo. Então, θ é arco tangente, ou tangente é menos 1, né? Alguns escrevem t elevado a menos 1, é menos desculpa, hein? O ângulo θ é o arco tangente de menos V0 sobre ômega 0 x0. Então, dadas as condições iniciais, a gente pode resolver tirar várias informações do problema, né? O ângulo θ, a amplitude do movimento, tirar x0, v0, ok? Depois, né, aplicando nos exemplos, vai ficar mais claro, né, o significado desses termos e a gente vai construindo então uma compreensão melhor de oscilador harmônico em geral, certo? Então esse foi o primeiro caso, onde não tinha amortecimento, também não tinha uma força externa aplicada, né? Era só a força constante da mola que movimentava a massa para frente e para trás, sem atrito, ok? Então, se não tem atrito, esse movimento teria que ser infinito, né? Então, ela oscilaria sem parar, ok? Bom, o próximo passo é adicionar um atrito. Daí, a intuição diz que, bom, com atrito, então essa oscilação, uma hora ela para. E daí a gente vai tirar novas informações sobre o oscilador harmônico, ok? É isso.